porque sempre a mesma história, eu não quero mais essa história. Não quero mais. Pessoal de Hollywood que tá assistindo, eu não quero mais essa história. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje a gente vai falar sobre Terra Indomável. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Pra quem não sabe, quem não viu, Terra Indomável é uma minissérie, né? É uma série que foi lançada aí recentemente pela Netflix, estava aí no top 10 aí até pouco tempo atrás, né? E dividiu opiniões aqui no Resenha, né? Mas, né, pra quem ainda não viu, vale a pena ver, tá? Alguns aqui talvez digam que não vale, mas é uma série sobre um acontecimento histórico real, né? A gente vai debater aqui depois, né, se foi tão real assim ou se foi ficcional demais, mas ela fala, pelo menos usa como plano de fundo ali, né, um massacre de Mountain Meadows, né, que foi um massacre ali, um acontecido ali evidentemente muito triste, né, mas icônico ali que aconteceu nos Estados Unidos, né, no período ali que a gente chama de Velho Oeste, né, no século XIX ali, 1850 e pouco, e tá relacionado com uns personagens aí que são muito, diria, polêmicos, né, que são os Mormons, né, os santos dos últimos dias, né. Então, como é que foi isso aí, cara? Pra começar, a gente... todo mundo viu? Vi alguns episódios e fiquei de saco cheio. Eu já ia antecipar pros ouvintes aqui que quem discordou, pra variar, fui eu e Felipe Sampaio, mas pelo visto, dessa vez eu ainda tenho o apoio do Raul, que realmente não gostou tanto da série assim. Eu assisti uma minissérie de 6 episódios, como o Felipe Sampaio já falou, estreou esse ano, então muito nova. Ela tem todo como dizer, uma qualidade cinematográfica muito bacana, as cenas são muito bem feitas assim, mas representa um momento muito violento da história dos Estados Unidos e as cenas realmente colocam em evidência essa violência aí. Então pro espectador que é um pouco mais sensível, tem que assistir com um pouco de cuidado, né, porque as cenas são bem violentas mesmo, assim. Tem que assistir de olho fechado. Não, mas não tem como também, não tem como não ser violento se é sobre um massacre. Né? Mas assim, realmente tem cenas de violência gratuita, né, que acontecem fora desse acontecimento ali do massacre. Mas vamos explicar melhor como é que foi isso aí. Vamos. Isso aí aconteceu durante os eventos, né, que muitos chamam de a Guerra de Utah, né, que é um estado americano que fica ali no oeste, né, fica próximo à Califórnia e tal, e ainda era um território, né, no início dessa história aqui, ainda era um território da República Mexicana, né? Pra quem não sabe, o México, meu irmão, ele era gigantesco, ele pegava quase metade do que hoje é os Estados Unidos, né? Então toda aquela costa oeste ali, todo aquele território ali era do México, né? Obviamente, nessa época, era povoado por muitas tribos indígenas, né, nativo-americanas ali, né? E durante esses acontecimentos ali do Velho Oeste, né, do Faroeste, né, as pessoas, muitos americanos foram migrando ali atrás, né, do ouro, né, e atrás de terras, né, de novas oportunidades, e acabaram povoando isso aí. O que eu acho interessante nessa história é que os Mormons, né, os chamados Mormons, né, os fiéis da igreja dos santos do último dia, dos últimos dias, né, melhor dizendo, eles são, assim, personagens meio não, muito polêmicos até hoje, né? Mas uma igreja muito grande nos Estados Unidos ainda, de muita relevância. Muito grande. E se espalhou pro mundo. Exatamente, nos Estados Unidos ela é muito exatamente. poderosa, muito forte. Cara, eu não sei vocês, mas eu recebo aqui propaganda, principalmente no YouTube, direto da Igreja Mormon. Mas toda hora. Específica e curiosa, eu nunca vi nada. Pra mim aparece, tipo, todo dia, cara. Assim, papo de todo dia. E pra quem ainda não ligou bem aqui, no Brasil, a referência que a gente vai ter são os jovens de camisa social meia manga, branca, com uma plaquetinha aqui assim com o nome, né? Gravatinha preta. A gravatinha preta que fica... Sem barba, né? São todos barbeados. Batendo de porta em porta, falando ali, pregando a palavra deles, né? Então, existe essa cultura, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eles são uma sociedade, né, assim, muito, muito fechada nessa época, muito mais,
né? E eles têm, assim, cargos ali dentro, e eles têm muitas funções. Então, as funções dos jovens e dos aposentados é justamente espalhar o ministério deles. Essa espécie então, de assim, evangelização, né? De difundir a fé. não, né? isso aí, exatamente. Então, assim, quem fica com esse trabalho são os jovens. Então você vai ver ali os jovens ali por volta ali dos 18, né, um pouquinho menos até, eu acho, eles chutariam, sei lá, 16 a 20 e poucos, eles estão pela rua aí, aqui no Brasil tem bastante, né? Você já deve ter sido visitado por um deles, né? Mas assim, principalmente no final de semana. Principalmente. E nesse momento aqui dos Estados Unidos, a gente está falando no meado de 1800, né, 1850, por aí, pouco antes da Guerra Civil Americana, né? Estava tendo essa migração para o oeste, estavam ocorrendo ali, a gente pode debater em outro episódio, a questão ali da divisão dos territórios, né, como esse território que antes era mexicano passou para os Estados Unidos e tal, através de guerras e acordos e compras, e é meio complexo, mas a gente pode adiantar que, nesse momento, essa área era sem lei, sabe? É de praxe dos filmes da série falar assim, oeste sem lei e tal, é um clichê, mas é a verdade. É a verdade porque não tinha instituições reguladoras ali naquela área. Então, era uma área de muito conflito, principalmente com os indígenas, né, os norte-americanos nativos. Nesse contexto, essa igreja, um grupo muito grande, né, desses mormons, eles estavam procurando um novo lugar para viver depois que eles foram expulsos do Arkansas, tá? Um grande líder deles, né, como era o nome mesmo? Esqueci. Joseph Smith. Joseph Smith é o criador da... É o profeta, Eu tô falando do Parley P. Pratt. Esse cara, ele era um grande líder, muito importante nessa época aqui, e ele foi assassinado no Arkansas. Então, assim, eles estavam migrando para um outro lugar, né, onde eles poderiam professar essa fé e tal, e eles estavam com um certo medo, um certo receio de estarem sendo perseguidos, entendeu? Por isso que eles vão para um território que era lá do México, não era nem Estados Unidos. Exatamente. Né? E tem esse paralelo com os primeiros peregrinos que chegaram aos Estados Unidos, lá, né, do século... qual século mesmo? 16, né? Então, que tinham essa coisa da religiosidade, que fugiam das perseguições com a intenção de criar um novo mundo, uma nova terra, né, um novo lugar. Esse espírito meio que estava presente nos Mormons, né? Algo que já era cultural dos americanos, dos norte-americanos, no caso. Foi algo muito presente aí nessa retirada, nesse início aí do que veio a se tornar o estado de Utah. Sim. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da cultura mormon mesmo, não me estendendo, porque isso com certeza dá um episódio muito interessante, tem muita coisa assim chocante e interessante na religião mormon, uma coisa assim bem fora da caixinha, mas tem algumas coisas para a gente entender o contexto que o Felipe Sampaio falou de uma terra sem lei, tá? Porque os mormons eles seguiam esse camarada, esse americano, o Joseph Smith, que nasceu ali início do século XIX, 1805, e esse cara, que é o profeta principal da religião, ele teve ali dentro da crença deles duas grandes revelações. Ele não conseguia achar uma igreja ideal, então na primeira revelação, Deus e Jesus teriam falado para ele que, olha, todas as igrejas estão equivocadas e você vai ser responsável por fundar uma nova igreja. Na segunda revelação, que foi um anjo, né, eu já vou falar mais sobre isso, que tem uma curiosidade interessante, que falou para ele, perto da sua casa tem uma montanha que você tem que escavar, lá dentro tem um livro, numa língua antiga, que você vai ter que traduzir. As ferramentas para você traduzir ali estão lá também, né? E aí, dentro da fé deles, esse cara fez essa tradução desse livro que dá origem ao livro dos Mormons, né? Que na época, a primeira versão tinha 588 páginas, se não me engano, tá? Então, esse livro é o que dá as bases para a religião mormon, tá? E nesse livro, estava dizendo que Joseph Smith e seus seguidores tinham que criar uma cidade, criar uma estrutura, criar uma sociedade para receber a segunda vida de Cristo, tá? Então isso é muito importante para a gente entender o porquê que estavam migrando para o oeste, tá? Eles estavam indo para uma terra em que o Estado americano não se fazia presente, tá? Como o Felipe Sampaio já falou, o que a gente entende hoje como Estado de Utah, assim como Califórnia, Nevada e outras regiões, pertenciam ao país México, que se fazia menos presente ainda naquela região. Então quando eles vão para lá, eles estão fundando novas cidades, né, que tem toda uma estrutura até muito interessante, tem toda uma estrutura com uma catedral no centro, as ruas todas muito planejadas, cidades atuais como Salt Lake City,
tem exatamente essa estrutura porque elas foram fundadas pelos Mormons. Aí eu queria falar a curiosidade sobre o anjo lá. Esse anjo, deixa eu só verificar o nome dele aqui que eu não memorizei, o anjo Moroni, tá? Esse anjo que trouxe a segunda revelação para Joseph Smith, ele hoje é representado em escultura em cima de, não sei se todas, mas a maioria das igrejas mormons, que são igrejas lindíssimas, todas muito limpas. Não sei se nossos ouvintes já tiveram a oportunidade de passar ou ver. Entrar provavelmente não, porque só quem entra na igreja mormon é realmente mormon, como o Felipe Sampaio falou, é uma coisa fechada. Apesar deles propagarem a fé, para você fazer parte, entrar na igreja e contemplar aquilo ali, você tem que ser mormon, tá? Não é igual uma igreja, sei lá, católica ou evangélica, que você pode chegar num dia de culto e, entrei e vou assistir, né? Não é bem assim. Mas lá em Manaus, os nossos ouvintes que já estão há mais tempo aí, sabem que eu morei um tempo em Manaus, e lá tem uma igreja mormon lindíssima, diga-se de passagem, numa das principais vias lá de Manaus, e tem realmente esse anjo Moroni, ele é representado com uma trombeta, né? Ele é dourado, né? Aí tinha até uma brincadeira que eu fazia com meus amigos, que a gente ia fazendo carona para ir pro trabalho, a gente passava em frente a essa igreja. Aí todo dia, alguém que estava no carro falava assim, reza a lenda, né? A gente criou isso aí, reza a lenda, que esse anjo é de ouro, não sei o quê, né? Então a gente criou esse mito aí de que esse anjo Moroni é representado na igreja mormon e é uma escultura totalmente de ouro, porque realmente parece que os mormons têm muito dinheiro, né? Tem-se essa ideia aí entre a gente. Pô, os caras não bebem, pô. Exatamente, beber, como todo mundo sabe, é um ralo de dinheiro. Então só deles não beberem, talvez já sobre um pouquinho aí pra fazer escultura de anjo. Eu tô zoando, mas esse lance da vida regrada, né, com um objetivo muito focado de se desenvolver, né, de criar, de construir, de propagar a fé, isso deu um objetivo, um foco, né, muito central aí aos mormons, o que possibilitou esse acúmulo de riquezas da comunidade, né, inclusive lá no estado de Utah, no meio do século XIX. Mas e o lance dos caras ter várias esposas, pô? Isso é uma das maiores polêmicas, né? Que eles não só aceitam, mas eles... não vou falar no presente, né? Nessa época, né, melhor dizendo, eles não só aceitavam a poligamia, como eles incentivavam e diziam que tinha que haver. Entendeu? Um homem tinha que haver várias esposas. Entendeu? E que era a lei... Era sagrado, né? Era a lei de Deus. Né? Mas, pô, cara, eu confesso que foi um certo constrangimento, porque eu tava assistindo um vídeo sobre isso do lado da minha esposa, né? E eu aqui na visão periférica, vendo a reação dela e sem esboçar sentimento nenhum. Ela achando que você tava se convertendo, né? Ela achando que você tava Meu amigo, se eu dou uma risada na hora, ela fala, achou legal. Essa aí não. Essa igreja não, escolhe outra aí. Maluco, Joseph Smith tinha 40 esposas. E cara, aí, tipo, ele casou com algumas viúvas pobres lá pra manter as mulheres, mas algumas muito jovens, né? E aí, pô, 40 eu já falei, tá, pô, 40. Aí daqui a pouco o Brigham Young tinha 56. Não, foi e eu aumentando, aqui preocupadíssimo de não esboçar reação nenhuma, nem de surpresa. Cara, eu já... Assim, eu acho que a gente nem deve entrar muito nisso que eu vou falar agora, mas só a título de curiosidade, tem uma série documental na Netflix sobre um ramo que se separou da igreja, né, que se intitulam fundamentalistas, né, que... Cara, os caras tinham mais de 80, assim, era absurdo. E existem muitas e muitas denúncias, assim, de que, na verdade, era uma seita onde você entrava com o objetivo de ter muitas... para praticar pedofilia. A verdade é essa. Porque esses mormons, desde essa época, eles se casavam com meninas muito novas, entendeu? Então, assim, com 12, 13 anos. Uma coisa meio medieval, né? 12, 13 anos. E eles faziam isso até recentemente. Essa série que eu tô falando, ela é sobre acontecimentos dos anos 80, tá? Mas enfim, seria um ótimo tema para um outro episódio. Vamos voltar aqui, né? Quando eles saíram, né, de Utah, eles tiveram vários como é que eu vou dizer? Vários acontecimentos assim polêmicos, né? E eles foram expulsos de vários lugares. O último que eles tinham sido expulsos foi no Arkansas, mas teve no Missouri também. Inclusive teve guerra. Em Illinois teve guerra entre mormons também, que acabou causando esse êxodo né, dos mormons ali do estado que eles viviam e tal. E tanto é que as escrituras sagradas que foram encontradas por eles eram lá de Nova York. Então, assim, eles atravessaram o país, né, nessa migração aí. Se expandiram muito, mandaram missionários para Inglaterra também, para o mundo todo. Sim, se tornou muito popular. Então, a ideia deles era criar um estado independente, né, nesse território que era disputado, né, que era antigamente o território do México, que estava sendo disputado ali com os Estados Unidos.
Então, era uma terra sem lei, como a gente falou, sem administração. Eles foram até lá, né? Ali próximo da costa oeste dos Estados Unidos, ali próximo, né? O que hoje é o estado de Utah, mas abrangia, assim, uns outros 3 ou 4 estados ali, inclusive o sul da Califórnia, tá? E eles reivindicaram aquilo ali. O que é interessante é que como eles realmente viam aquilo ali como uma causa a causa mais nobre possível, né? Eles estavam criando a cidade para receber Deus. Zion, né? Ele chamava essa cidade de Zion. Em português seria Sião, né? O Monte Sião. Então, eles estavam recebendo ali, mas é só um detalhe, esse território ainda não seria o território que é da profecia, tá? É um território provisório para eles se estabelecerem como nação, mas... Enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso. Outra curiosidade, existia até um discurso dentro da ideologia deles de que o próprio Jardim do Éden, mencionado lá no Velho Testamento da Bíblia, seria próximo do que hoje a gente entende como Missouri. Né? Então, na verdade, eles tinham várias ideias de onde seria esse local ideal, mas eles tinham que aos poucos se estabelecer. Eles acreditavam que eles tinham que voltar para lá, mas seria no futuro, enfim. Sim, eles estavam criando o Zion, né, o Sião deles, né? E esse estado, que eles iriam chamar de Estado de Deseret. Deseret, que dentro do livro de Mormon, né, é uma palavra que... Significa abelha. Significa abelha, porque eles viam na abelha, na colmeia, um símbolo para aquilo que eles estavam tentando criar. Então, ali, nesse suposto estado de Deseret, que hoje é Utah, né? Não só suposto, desculpa te interrompendo, mas ele chegou a se consolidar porque hoje, lá no momento em Washington, né, ao invés de estar escrito o estado de Utah, está escrito estado de Deseret. Então, assim, isso entrou pra história americana, né? Ele não foi, assim, aceito pelos Estados Unidos. Sim, mas é meio complexo. Chegar lá, né? O que acontece? Eles queriam fazer, não era o estado de Utah exatamente, era um espaço de terra muito maior, tá? Mas eles começaram a construir muito rápido, tá? E eles eram excelentes trabalhadores, e eles trabalhavam incansavelmente, entendeu? Para construir essa cidade, para construir esse estado, na verdade, né? Então, assim, no primeiro momento, o governo dos Estados Unidos se preocupou, mas eles não tinham tropas suficientes para ficar ali tomando conta deles, né? E isso depois que ocorre ali a anexação desse território que antes era do México, né? Exatamente, mas já existia assim, o interesse, né, em controlar esse pessoal, mas é isso. Mesmo antes deles adquirirem do México, ainda tinha tropas que passavam por ali, mas assim, era um território muito hostil, né, muito árido, e tinha muitas tribos nativas ali, e eles entravam em embates com essas tribos o tempo todo. Então, assim, no momento não era viável botar tropas ali, né? Então, o que eles pensaram? Cara, deixa esses caras lá, porque eles estão se virando com os nativos, né? Então, assim, os Mormons, nesse momento, com diferentes tribos, eles tinham modos diferentes de lidar. E eles souberam lidar muito bem com isso. Com algumas eles fizeram acordos comerciais, né? E com outras eles até entraram em guerra mesmo. O que acontece é que, aos olhos do governo dos Estados Unidos, eles estavam controlando a área, tá? E eles, assim, não viam muito perigo, né, nesse momento, né? Mas o que acontece é que, como você falou, quando esse território efetivamente vira um território do governo dos Estados Unidos, aí eles têm que tomar alguma providência. É quando começa esse medo da perseguição novamente, né? E eles vão tentar negociar com o governo americano a criação de um Estado independente. Então eles seriam uma nação independente. Eles chegaram a cunhar moeda e tudo, entendeu? Criaram um nome do Estado, criaram moeda. Na moeda tinha a colmeiazinha, que a gente falou que era um símbolo forte deles. Exatamente. Do lado era a colmeia, né? Exatamente. Essa colonização, digamos assim, de Utah pelos Mormons, atende muito bem aquela ideia do Destino Manifesto, que é um espírito, né, muito forte aí nesse período do pós-independência, pré-guerra civil, que é essa ideia da América dos americanos, né, que era preciso ir rumo ao oeste, a marcha para o oeste. Quem assistiu o Pica-Pau aí pegou a referência. E eles eram lá os cristãos, né, cumprindo essa missão civilizatória, de alguma forma tomando controle de territórios que antes pertenciam aos indígenas, estabelecendo povoados, né, cidades com cultura americana, né,
por mais que eles tivessem essa característica religiosa própria, eles eram, de fato, culturalmente norte-americanos, né? Etnicamente descendentes americanos. lá dos fundadores dos Estados Unidos. Eu acho que a questão é que, tipo, eles não queriam deixar de ser americanos. Eles viam assim, pô, o governo tá corrompido, entendeu? Nós é que temos a verdade aqui, né? Como. Exatamente. Infelizmente, como a maioria dos fanáticos religiosos pensam, né? Então, nós temos a verdade, o governo, infelizmente, é ímpio, entendeu? É infiel. Então, a gente vai criar um novo governo. Tá entendendo? Essa que era a ideia deles. Não que, assim, etnicamente não somos americanos. Pelo contrário. Inclusive, eles não criaram uma própria língua, mas eles criaram um próprio alfabeto. Tá? Isso é muito importante dessa desvinculação do governo principal dos Estados Unidos. Eles criaram também a própria Constituição. Eu queria só abordar 2 pontos aqui. A própria moeda, né? A própria moeda, né? Como a gente já falou também, que tinha a tá. colmeiazinha lá. Mas 2 coisas que a gente falou aqui que eu acho interessantíssimas. A primeira, o Destino Manifesto que o Raul falou, e eu queria abordar alguns outros pontos ali também, que estimularam, entre aspas, vamos colocar assim, apaziguaram os Estados Unidos a ceder parte do território, como o Felipe Sampaio falou. Eles queriam um território gigantesco. Né? Se vocês pegarem o mapa do que era a ideia do estado de Desert, cara, era praticamente metade dos Estados Unidos. Não vi metade não, mas assim, um terço. Era realmente muito grande. E o governo realmente concede ali na metade do século XIX, ali 1850, eu não lembro a data exata, mas é nesse período histórico aí, eles concedem o que hoje a gente entende como estado de Utah, que também é um estado muito grande, tá? Mas sobre o só um porém aqui, desculpa, só pra ficar claro. Eles não concedem na ideia de que, não, beleza, vocês são um estado independente. Pelo contrário. Não, independente não. Ele fala assim, é porque tem estado e estado, né? A gente tá falando estado, a divisão federal do país. E não estado como país. Eles queriam fazer um país. Eles queriam fazer uma nação, exatamente. Uma nação, exatamente. O governo dos Estados Unidos fala assim, cara, olha só, chegou pro líder deles, que era o Brigham Young, né? Ele fala assim, eles falam pra eles, eu vou te botar como governador de um território que a gente vai chamar de Utah. Né? Utah em referência a uma das tribos indígenas que vivia no local. Tá? E esse território... Tipo assim, massacramos os caras, mas vamos homenagear aí, dando nome em referência à tribo dos Utes. Exatamente. Então, cara, você não é líder de uma nação, tá? Você não é líder de uma nação. A gente não vai ceder o território pra vocês, mas você vai administrar esse estado que pertence ao governo dos Estados Unidos. Entendeu? Tem um detalhe sutil aí que eu acho massa, que é a ideia religiosa de reino de Deus ou reino dos céus, porque reino é como se fosse uma divisão política, né? Sim. Com um rei, com características políticas e sociais próprias. E os mormons, ao falar, né, religiosamente, nessa ideia de reino dos céus, talvez isso soasse para o governo de maneira muito perigosa, né? Os caras estão criando um reino separado. Sim, não, e eles realmente queriam. E eles realmente queriam, exatamente, eles queriam se desvincular dos Estados Unidos. Mas em relação ao Destino Manifesto aqui do que o Raul mencionou, eu queria só ler um extrato aqui pra gente entender exatamente o que era isso. Foi uma expressão criada em 1845, tá? Então bem nesse contexto aqui que a gente está mencionando, por um editor de um jornal chamado John O'Sullivan, tá? Ele era editor do jornal New York Morning News, tá? E diz o seguinte: o Destino Manifesto acabou se transformando em uma ideologia moral, apresentava o expansionismo como missão divina, portanto sancionava a remoção forçada dos nativos norte-americanos. Tá? Isso aqui para mostrar que o quê? Era interessante, minimamente, para o governo dos Estados Unidos que os mormons ocupassem e colonizassem aquele território. Por quê? Porque tinha acabado de ser anexado do México. Então, para não acontecer uma eventualidade do México tentar reanexar ou mandar colonos ali, era importante, ter alguém que se diz americano colonizando aquilo ali. Tá? E em relação ao extermínio, né, e luta contra os nativos, os povos originários indígenas ali, norte-americanos, é bem interessante porque dentro da ideologia religiosa dos mormons tem uma abordagem. Tá? Eles acreditam que em 600... Isso é muito curioso, cara, isso é muito curioso. Eles acreditam que em 600 depois de Cristo, que foi lá quando surgiu o islamismo no Oriente Médio, alguns judeus fugiram, né, de uma perseguição islâmica e atravessaram o Oceano Atlântico, olha isso, atravessaram o Oceano Atlântico em 600 depois de Cristo e chegaram na Mesoamérica e América do Norte. Então, dentro do entendimento mormon, os indígenas norte-americanos são descendentes de judeus. Olha que coisa doida. E por se estar ali naquela natureza por muitos séculos, eles se comportam dessa forma muito diferente, muito peculiar. É uma cultura muito diferente. Então, no livro dos Mormons, quando Joseph Smith teve aquela revelação, Deus teria falado para ele que o território de Zion, ele faria fronteira. O limite dele seria a fronteira com os Lamanitas,
Quem são os lamanitas? São esses judeus que eles acham que são os indígenas. Então, na verdade, quando eles fazem essa expansão oeste, eles chegam no que a gente hoje entende como Utah e se estabelecem ali porque começa a ter muitos indígenas, né, representados em diversas etnias. A gente tem Apaches, Comanches e, como é abordado até na série mesmo, né, os Paiutes, que se faziam muito presentes nessa região ali do deserto. As cidades, né, que foram criadas pelos Mormons, logo se tornaram pontos de contato com o restante do oeste, né, lugares de abastecimento, lugares de Comércio, logisticamente muito importantes ali pro domínio do oeste. E outra coisa importante é a Legião Nauvoo. A Legião Nauvoo era a milícia armada dos Mormons que foi criada lá em Illinois. Inclusive, o próprio Joseph Smith, ele se considerava o general dessa legião, né? Então, assim, era uma força armada, era praticamente um exército que essa suposta nação tinha, entendeu? Então, no primeiro momento, seria bom tê-los lá, porque defenderia até, como você falou, serviria de um posto avançado ali, bem defendido, né? Contra os indígenas e mexicanos, né? Mas, por outro lado, passou a aumentar essa desconfiança e esse medo de que eles se tornassem independentes justamente por isso, entendeu? Porque, pô, eles estão construindo tudo, eles têm uma força armada, eles são totalmente independentes de nós, então acendeu uma luz vermelha. Constituição, né? Eu acho que o estopim, o ponto-chave aqui, foi a questão da poligamia. Tá? Existia uma certa harmonia, vamos colocar assim, existia uma certa harmonia entre o governo americano e o governo mormon, né? Porque tinha um governador, justamente por esses fatores que a gente está expondo aqui. Mas o primeiro dominó ali, né, que derrubou, que fez um conflito aberto entre eles, foi a questão da poligamia. E aí os Estados Unidos, o governo muito incomodado com isso, ele coloca na sua própria Constituição, né? Olha só, poligamia ou qualquer forma de manifestação disso é crime. Inclusive, vários mormons foram presos e aí foi o estopim para esse conflito. Mas aí que eu acho que eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que isso aí não é o problema. Isso aí é a solução que o governo dos Estados Unidos achou. Sem dúvida. Porque sem dúvida, não foi o que incomodou. Não foi o que incomodou. O que incomodou foi o poder armado desse pessoal. Sim, mas eles ficaram assim, pô, beleza, essa milícia, ela foi criada no momento que a gente precisava e ela é constitucional. Essa milícia foi autorizada pelo governo, entendeu? Como outras, entendeu? Como já teve aqui no Brasil também. É porque a milícia, o nome milícia hoje, principalmente o pessoal carioca, ela tá associada com formação de quadrilha, com banditismo. Com crime, né? Com crime. Como é que Nessa época, não. TV a cabo Palestina, Gato Net, então, com a gás, né? Mas enfim, aqui a gente tá falando, quando a gente fala milícia, a gente tá falando de um grupo armado, né? Que não era um crime lá, as pessoas se reunirem, as pessoas se armarem, se reunirem pra tinha uma estrutura militar, tinha graduação militar, era o poder de polícia, né? Ainda não é crime nos Estados Unidos isso, entendeu? E esses grupos armados, eles eram utilizados pelo governo também na falta de melhores estruturas ali dentro do próprio exército, entendeu? Não só não é crime, como você falou, e até os dias de hoje existem também, como você falou, que na série Yellowstone aborda muito isso, que é uma série atual, sobre a atualidade, que mostra que em determinadas regiões... Atual sobre a atualidade. Não, porque poderia ser uma série atual, lançada agora, falando sobre o passado. Não, ela é, tipo assim... Sim, mas foi 2020, cacofônico. Foi cacofônico, perdão aí pela cacofonia. É uma série de 2020 falando sobre esse momento. Né? Obrigado, Raul, pelo perdão. Porque o Sampaio não me perdoa quando eu dou essas gafas, não. Claro que não. Parece o Jesus, né? Assim, eu tô de cabelo preso, mas aí eu me sinto no direito de perdoar. Show de bola. Essa série Yellowstone, ela mostra como em territórios, principalmente como grandes fazendas, né, os proprietários ali, eles têm autonomias quase que estatais. Né? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, nos Texas Rangers, que é uma força de policiamento do Texas, mas se comporta, né, e ao longo da história se comportou como uma milícia também, né, para resolver conflitos de fronteira e tudo mais. Então, dentro dessas grandes fazendas, os caras têm a própria polícia ali. Polícia pecuária, na série eles abordam isso, é uma polícia pecuária que protege ali o gado, né, pra não ser roubado, os caras usam aquela estrelinha de xerife, colete à prova de balas, fuzil, então assim, existe muito isso, né, nos Estados Unidos até os dias de hoje. Até porque o rei da Inglaterra pode a qualquer momento tentar tomar de volta o território. Não, mas a justificativa pro americano ter direito à arma é essa.
que a qualquer momento eles podem tentar tomar de volta a colônia, a gente tem que estar preparado para se estão sob defender. constante ameaça, né? Tudo. Milícias também remetem de alguma forma a essa época, Por isso, né, que todo ano tantas crianças se matam na escola. Mas enfim, Eita, pô! Onde eu queria chegar? Então, tá, a gente tem essa milícia armada ali, eles começaram a acender esse sinal vermelho, né, o governo dos Estados Unidos, e começou a mandar algumas tropas para locais próximos ali, e criou-se essa histeria entre os Mormons ali, de que a qualquer momento o governo ia tomar, né, aquele território, ia tomar o que eles construíram, ia matar todos eles e tal. Existia esse medo real. E isso era pregado, tá? Nas próprias reuniões religiosas ali, eles pregavam isso. E esse governador, agora governador, o Young, ele tem registros de sermões dele, né, que ele era muito incisivo, e ele chegava a dizer que alguns pecados desses ímpios, né, desses americanos aí, só seriam expiados através do sangue. Entendeu? Então, assim, ele incitava, supostamente, né, os Mormons defendem que não, mas ele supostamente estaria incitando a possível violência, se necessário, entendeu? Contra a própria nação americana, tá? Então eles estavam se preparando para um possível ataque. E eles começaram a criar hostilidades com esses americanos que faziam essa travessia para o oeste. Os não-mormons, né? Obviamente. Então, eles começaram a receber cada vez mais e mais adeptos à religião, e eles começaram a rechaçar as pessoas que não aceitavam essa religião. Então, a pessoa que estava só de passagem, como o Raul tinha comentado antes, é um posto avançado ali, que os viajantes podem parar, podem comprar mantimento e tal. Chegou um momento que os Mormons falaram assim: meu irmão, se vira, vou te vender nada. Não vou vender nada. Entendeu? E isso começou a criar muitas hostilidades. Até que chega uma caravana chamada Baker Fancher. Eu acho que é mais ou menos assim que pronuncia. Os Baker Fancher era uma coluna de marcha ali, né? Era uma caravana com cerca de 140 migrantes ali que vinham justamente do Arkansas. Que foi o último lugar que eles foram expulsos. Que foi onde o antigo líder foi assassinado. Entendeu? Que eles fugiram de lá, né, desesperados, que tinham medo de perseguição, então eles vieram justamente de lá. Então, assim, aconteceu isso, né? Eles tentaram comprar mantimentos, tentaram abrigo lá, e eles se negaram, mandaram sair das terras, entendeu? E, além disso, surgiu um boato, uma fofoca, né? Fofoca histórica! Esse pessoal do Arkansas estava em revolta, né, contra esse tratamento. Eles teriam envenenado a água dos animais. Então, nessa época aí, supostamente teriam morrido algumas vacas, justamente enquanto eles estavam passando lá. Muito provavelmente, se realmente morreram, tem dezenas de causas pra vaca morrer, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, começou já dentro desse clima de histeria, né? Começou-se a pensar que esse pessoal estava atentando contra eles, entendeu? Tava envenenando a água dos animais. Não só a questão do envenenamento, mas também existia essa preocupação, baseada em fofoca também, de que eles eram espiões do exército, que estavam passando informações para o exército, que já estava muito... O exército americano mesmo estava muito presente ali, né, com medo desse aumento. E esse contexto que a gente está mostrando agora é justamente onde começa a série. Né? Para quem não assistiu, a série começa lá com uma mulher com seu filho, ela tá querendo, né, bem enigmático, não dá para saber o passado dela, ela quer se dirigir pro oeste para chegar numa cidade fictícia onde estaria o pai do menino, né? E ela chega num forte, né? E aí tem um camarada responsável lá, você já vê que é um local totalmente hostil, a galera trabalhando sujo, né? Aquela coisa bem estereotipada, bem estigmatizada do oeste americano, e ela consegue fazer essa viagem, né? Ela faz um acordo justamente com uma caravana de mormons, de poucos mormons, assim, né? E eles vão pro oeste, esses mormons, que agora ela já faz parte da caravana, encontra-se com essa caravana que o Felipe Sampaio falou, de em torno de 140, 150 pessoas ali que não são mormons, né? E aí que começa o desenrolar da série. É interessante falar que esse forte em que ela parou realmente existiu, tá? Era o Fort Bridger, né? O Bridger era um cara que tinha terras ali, ele conseguiu construir um forte, né? Justamente que abasteciam os viajantes, isso tudo, só que esse cara não era mormon, né? Eles só se encontraram ali.
Existe na série uma tensão muito grande entre os Mormons e o Bridger, que é o dono desse forte, né? E os Mormons querem comprar as terras dele de qualquer jeito, né? A princípio ele não quer e depois acaba vendendo. Através de alguns conteúdos aqui que eu li, que eu vi, né? Alguns vídeos também, até alguns produzidos por Mormons, inclusive, tá? Se tem alguém aí que é da igreja, né? Do Santos dos Últimos Dias, sinceramente, assim, eu não tô tentando aqui... como é que eu vou dizer? Não tô passando pano nem pisando em ovos, não. Assim, foi um massacre e os Mormons praticaram, tá? Ponto. Fizeram. Se isso de alguma forma ofende alguém que é dessa fé, lamento, mas não vou amenizar isso. Agora, o que eu tô querendo dizer é que eu procurei ver o ponto de vista do pessoal Mormon, tá? Então, eu vi até mesmo através desses vídeos aí de alguns Mormons que existiu uma certa hostilidade, mas que não aconteceu como aconteceu no filme, supostamente, né? E eles teriam realmente comprado esse Fort Bridger, só que foi bem antes, em outra circunstância, então não são coisas ligadas, né? Não são acontecimentos ligados. A única ligação que poderia haver é justamente essa preocupação dessa comunidade mormon, né? De reduzir a influência de pessoas não mormons ali nas imediações, né, vamos dizer assim, das terras deles. Pô, mas falando do massacre mesmo, né? Como é que chama mesmo? Monta Meadows? Isso. Montanha Meadows. O que aconteceu foi que esse grupo lá de 150 de pessoas mais ou menos, que estava indo pra Califórnia, foi atacado por indígenas, paiutes que se aliaram aos mormons também por ver o Estado americano, o governo federal como inimigo, né? Ou então por pessoas vestidas de indígena, essa questão é meio nebulosa, né? Isso. E atacaram ali essa caravana e eles ficaram ali em combates que duraram cerca de 5 dias. Após esse período, alguém se aproxima com uma bandeira branca, falando em nome da Legião Nauvoo, que era esse exército mormon, né, essa guerrilha mormon que fazia ali o papel de poder de polícia nesse nascente estado de Utah, e ofereceu, desde que essas pessoas, essas pessoas dessa caravana entregassem as armas, que eles seriam escoltados para fora do território de segurança. Só que não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o massacre, né? Esse exército da Legião Nauvoo teria massacrado todas as pessoas adultas dessa caravana, deixando apenas um grupo de pouco mais de uma dezena de crianças, de até 6 anos de idade, parece, né? Uhum. O que a série mostra de outra forma, né? Exatamente. Então, cara, isso aí, desmembrando um pouquinho mais, o que acontece? Depois que acontece essa passagem da caravana ali por uma das cidades, não vou me lembrar agora de cabeça, acho que era Cedar, alguma coisa assim. Enfim, o líder local, ele decide ir atrás desses caras e meio que tentar espantar eles. Porque, assim, a caravana não ficou ali, não foi abrigada por eles, mas eles iam ficar ali nas imediações. E, aparentemente, a ideia era expulsar esse pessoal justamente por isso, né? Porque talvez eles fossem espiões ou estivessem tentando sabotar eles de alguma forma, tá? Então, esse cara, chamado Isaac Chauncey Haight, ele era um líder local, ele supostamente escreveu uma carta pro governador Young, explicando a situação, tá? E antes mesmo de receber uma resposta, ele reuniu alguns membros da nação Nauvoo, principalmente um homem chamado John Doyle Lee, ou conhecido como John D. Lee, né, que era... Todos eles têm na série, né? Foram mostrados na série. Né? Tem na série, são representados na série. Sim. Esse cara, ele era um dos líderes da nação Nauvoo, né, e eles juntos, eles armam um plano para se livrar desse pessoal, tá? A princípio, uma das teorias, né, do que pode ser. A princípio, esses caras teriam decidido pagar os indígenas para azucrinar eles ali, entendeu? A versão que os mormons contam era essa. Eles tinham que amedrontar esse pessoal para o pessoal sair, tá? Mas uma teoria que, na minha opinião, faz mais sentido e que é a mais difundida é que, na verdade, eles sim contrataram paiutes, mas eles falaram assim, ó, aquele pessoal ali, eles são um exército americano. Eles vieram aqui para tomar as terras, eu vou ficar sem terra e vocês também. Então, vamos nos unir e vamos matá-los. Entendeu? Essa era a ideia deles. Por quê? A princípio, a ideia era que se houvesse
algum sobrevivente, no início era só combater pra fazer os sobreviventes fugirem e esses sobreviventes terem a certeza de que foram indígenas que fizeram isso. Ponto. Entendeu? A ideia deles era essa. Só que parece que antes do ataque principal, como o Raul falou, isso aí foi um cerco, foi literalmente um cerco que eles fizeram em volta, né, da caravana. Durante esse cerco aí, houve uma discussão entre os homens ali da nação Naavu e alguns homens da caravana, e eles perceberam quem era. Eles perceberam que eram homens brancos. E esses caras mataram, né, esses homens, 2 homens da caravana. Na verdade, mataram um e o outro parece que ficou ferido, mas sobreviveu. Enfim, ficou aquela dúvida de, porra, será que se a gente atacar eles agora, eles vão saber que foi a gente? Será que eles vão voltar e vão contar pro exército que a gente tá matando um homem branco também? Porque enquanto o governo americano tava nem aí, enquanto eles estavam matando um índio. A verdade é essa, né? Estavam matando indígena. Mas a partir do momento que eles estavam matando... a partir do momento que eles começaram a matar pessoas brancas que estavam passando ali, entendeu? Seria a desculpa perfeita justamente pro exército invadir aquela porra e acabar com tudo mesmo. Então, parece que surgiu esse medo e falou assim, cara, não tem o que fazer. Não pode sobrar ninguém. Entendeu? Não pode sobrar ninguém. Na série, é uma coisa muito mais rápida, assim. Chegou um pessoal, aí o cara fala assim, ó, vocês não podem ficar aqui não, vai embora. Aí o cara, ih, porra nenhuma, vou ficar aqui. Aí, mais tarde, no mesmo dia, os caras chegam Detalhe pra aquele estereótipo bem velho oeste mesmo, o pessoal tudo com arma, né? Aquelas cenas de um olhando pro outro, aquele silêncio, saca ou não saca a arma. Pera aí, você tá me ameaçando? Ô fulano, pega o rifle aí. Pega aí, aqui, a gente também tem arma. É uma parada meio assim, meio tosca. Velho oeste. Meio tosca assim. Aí os caras falam assim... Eu falei de achando maneiro. No filme, eles botam uns sacos de tecido, assim, saco mesmo, de pano na cabeça, saco de batata, né? E eles atacam junto com esses indígenas, né? E, tipo, fingindo que são indígenas também. Na série, chega a sobreviver algumas poucas pessoas. Sobrevive um casal, né, que se separa, na verdade. Inclusive a protagonista, né? Também, que a gente tinha mencionado lá. Que, por coincidência, são personagens fictícios, né? Eles não existiram de verdade. Por coincidência, na série, eles também são mormons. Entendeu? Então, o cara que sobrevive, ele se une aos Mormons, achando que foram os indígenas que fizeram isso, né? Se une aos Mormons e à procura da esposa, e a esposa fica resgatada por indígenas. Mas enfim. Esse personagem, rapidinho, inclusive, ele fica com um corte enorme aqui na testa, cara, porque existia essa prática indígena muito violenta, norte-americana, de cortar o escalpo. Né? Quem nunca viu isso em jogo. Supostamente não era indígena, tá? Supostamente não era indígena, mas em determinado momento da história foi praticado também. Em outras ali, talvez como resposta e tudo mais. Então, aí que tá. Outras tribos, em outra época, em outro lugar, sim, cortavam o escalpo dos homens brancos ali pra mostrar pros caras que... pra comprovar que eles mataram porque eles recebiam pagamento por... pra outro episódio também, enfim. É o similar em cortar foi o anacrônico, foi totalmente anacrônico isso aí na série, mas enfim. Não, foi anacrônico, mas tipo assim, aí o cara depois ele fica com a cicatriz enorme aqui, porque... Não, ele fica com a cabeça aberta, pô. Fica com a cabeça aberta, mas depois, porque o cara, ele começa a cortar ali, não, e aí... Ele corta até aqui, pô. Até aqui, só que ele bota, assim, levanta assim, só que ele bota de volta e costura. Ai, bagulho bizarrão. Mas assim, é muito bem feito. Assim, né? Cara, a série é muito bem feita. Isso aí a gente tem que dar o braço a torcer. Tipo assim, efeitos visuais, a produção fotografia, as cenas de luta são muito bem feitas, tá? A gente tem alguns probleminhas com o roteiro, mas assim, é bem feito. Enfim, depois que isso acontece, né, eles realmente separam os homens, né? Depois de alguns dias eles falam assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente teve esse problema aqui, mas foi por causa dos indígenas, os indígenas já foram embora. A gente vai escoltar vocês até a Califórnia, tá? E a gente vai resolver esse problema assim. Só que a gente tem que ter certeza que vocês não vão atirar na gente. Porque houve conflito. Né? Como a gente falou, teve um cerco, não foi uma coisa assim, não aconteceu rápido. Houve conflito. Né? E o pessoal da caravana estava bem armado, só que depois desses 5 dias, eles já estavam sem munição e sem mantimento. Então os caras aproveitaram, chegaram lá com bandeirinha branca, vamos escutar vocês, só que vocês têm que entregar as armas pra gente. Os caras não tinham muita escolha, entregaram. Falaram assim, agora os homens vêm pra cá, vão andando na frente, as mulheres e as crianças atrás, tá? Novamente, ali os caras sob a mira das armas não tinham muito o que fazer, e
eles fuzilaram, né? Eles mataram todos os homens da caravana. Ponto. Depois disso, em outro local, eles separaram mesmo os dois, em outro local, onde estavam as mulheres e crianças, eles mataram também as mulheres e crianças. Eles deixaram somente as crianças que eram, supostamente, novas demais, né? Jovens demais para se lembrar do que aconteceu. Então, alguns registros dizem que crianças de 7 anos ou de 6 anos para menos, tá? Então, eram bebês e crianças pequenas. E essas crianças foram adotadas pelos assassinos de seus pais. 17 Eles pegaram crianças, né, se não me engano. 17 crianças, né? Foram raptadas, né? Foram raptadas e foram levadas justamente para a comunidade, para essa comunidade Mormon, e foram, por alguns anos, criadas como Mormons, né? Até que alguns anos depois tudo se revelou e essas pessoas voltaram para suas famílias, tá? Mas no primeiro momento elas foram, entre aspas, adotadas. É por isso se sabe pouco, né? Detalhes mais específicos do massacre são desconhecidos. Sim. Hoje em dia até tem muitos memoriais no próprio local que aconteceu. Ali, nessa região desértica, como a gente falou, não se instaurou, não cresceu uma grande cidade. Né? Continua sendo um grande deserto, assim, descampado. Né? E você tem até um vídeo no YouTube desse que o Felipe Sampaio falou, produzido por um Mormon, tá? Um vídeo muito bom, muito informativo, em que ele mostra cada um dos locais. Ó, aqui foi o local em que eles separaram as mulheres, os homens e as mulheres. Aqui foi o local onde eles atacaram os homens. Aqui. E realmente tem a estrada assim, e tem tipo um estacionamentozinho com um memorial falando o que aconteceu. Então assim, hoje o americano e a igreja Mormon também reconhece que isso aconteceu. Mas na época que aconteceu, isso permaneceu escondido, né, por muitos anos. Até que mais lá pra frente vai surgir uma figura que vai ser colocada como responsável, né, por esse massacre aí. Até porque quem foi o principal responsável pela investigação inicial foi o próprio governador. O Brigham Young. Entendeu? Cara, eu quero fazer um parênteses aqui antes de você falar dele. A parte que eu mais gostei da série foi o ator que interpretou o Brigham Young, o King Coates. Eu achava ótimo toda vez que ele aparecia. Não, foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Lógico que ele assim, vamos dizer, assim como todo personagem adaptado para uma mídia, ele é simplificado, né? Então a gente... Estereotipado. Estereotipado, exatamente. Então ele é aquele vilão tradicional, aquele cara meio... como é que eu vou dizer? Sombrio. Megalomaníaco, né? Sombrio, ele quer ser o grande líder e tal. Enfim, a gente não sabe como era a personalidade do cara, mas a gente já viu que, eu já falei aqui, através de registros, ele era um cara que... De certa forma, incitava a violência, tá? Ele era muito enfático nisso. Então... E não é muito louco, assim, ao mesmo tempo ele ser o chefe da religião e ser também o governador, exatamente. Saca? É meio que uma teocracia, né? Exatamente. E isso só um fator... A gente tá falando do Brigham Young aqui, que foi o sucessor do Joseph Smith, aquele profeta lá que a gente falou. Pra ressaltar essa ideia de misturar religião com política, o Joseph Smith, tá? Então voltei um pouquinho no tempo aqui, ele concorreu à candidatura da presidência. Tá? Então eles tinham essa coisa de, tipo assim, cara, não só a ideia religiosa, mas vinculando isso com política. Né? Então o Brigham Young é a mesma coisa. Mas eu queria ressaltar um ponto, que o Sampaio falou que apesar de ter registros de que ele incitava a violência, hoje em dia os Mormons, a igreja Mormon, ressalta o fato de que... Lembra daquela carta que o Sampaio Felipe falou? Que mandaram pra ele? Ó, faz o quê? Tem uma galera aqui, estão atravessando, faz o quê? Não sei o quê. E o cara não esperou a resposta. Supostamente, a resposta dele teria sido uma carta, que não chegou a tempo, obviamente, falando para não ter violência. Né? Façam o máximo sem tirar vidas. Eu não sei o teor exato da carta ali, mas ele fala isso. Não é para usar violência, deixa o pessoal, deixa eles irem embora, não se mete com eles, não. Né? Então eles utilizam hoje esse argumento para falar, não, olha só, aconteceu, mas o Brigham Young, nosso governador, esse cara é considerado quase um profeta, tal qual Joseph Smith, líder da religião e governador do estado de Utah, ele não. Tem nada a ver. Ele cara, não fez nada. Eu imaginei uma sketch do Porta dos Fundos, saca? Tipo, o pessoal da Legião Navu acabou de terminar aqui o massacre, aí vem lá o mensageiro com a carta, saca? A carta aqui do governador, nosso líder. Os caras abrem a carta e falam, ih, rapaz. Eles ainda contam essa história, né? Ela é quase uma parábola, né? E eles representam o Haidt extremamente arrependido. Eles falam que ele lê a carta e fala,
ai meu Deus, e agora o que eu fiz, né? Agora é tarde demais. Cara, você Agora precisa... eu tomei consciência dos meus atos, o quão violento que eu fui, tá ligado? Você precisa que alguém te conte que você não deve matar Porra. 140 pessoas. Você precisa de alguém pra te falar isso. Um líder Você religioso. tá... eu tava aqui sem direção, gente. Tava aqui pensando que eu tinha que matar. Pô, se eu tivesse lido essa carta antes, caramba, não tinha matado. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que desculpinha esfarrapada. Mas enfim, o cara, o próprio Young começou a conduzir as investigações, tá? Ele, a princípio, teoricamente, teria mandado prender os principais envolvidos que fugiram, né? Foi bem convenientemente, eles conseguiram fugir do Young, tá? No fim das contas, a gente, pra não estender muito, no fim das contas, isso foi pro Congresso, tá? Teve juiz que acusou o próprio Young de estar envolvido, ou no mínimo, estar atrapalhando as investigações, tá? O John D. Lee, que eu tinha falado antes, que era um dos líderes da Nação Nauvoo, ele foi executado pelos próprios Mormons, tá? Inclusive tem foto do pelotão de fuzilamento dele e tudo, tá? Se vocês podem procurar aí. Tem o jornal da época, cheguei a ver um jornal da época contando a história e tal. Enfim, esse cara teria sido, né, condenado à morte e os outros conseguiram fugir, né? E ficou essa história meio nebulosa até hoje aí. Tem gente que defende que o Young não teve nada a ver com isso, tá? E que foi uma fatalidade, né? Infelizmente. E após esse incidente, essa atenção, digamos assim, que o governo federal americano dava ao estado de Utah, a essa região governada pelos Mormons, passa a se intensificar. E aquelas leis, né, que a gente falava sobre poligamia e outras leis que restringiam o poder dos Mormons ali no estado, passaram a ser uma outra frente de combate a esse poder Mormon ali da região. Tanto a presença do exército ela vai ser muito forte até estourar a Guerra Civil, quanto também as ações no Congresso, né, as ações que visavam tentar controlar esse povo Mormon aí através das leis. A principal delas foi aquela que a gente já falou, que foi a lei lá de 1862 contra a poligamia. Eu lembrei de um detalhe agora que já era para ter falado, mas o massacre de Mountain Meadows acontece no 11 de setembro, né? Uma data mística aí para não tinha parado pra pensar nisso. Norte-americana. 11 de setembro de 1857. Além da série da Netflix que a gente já mencionou, eu queria ressaltar aqui que tem outras tem outras mídias sobre isso também, né? Tem o filme September Dawn, de 2007, tá? E tem documentários como Burying the Past, Legacy of the Mountain Meadows Massacre, de 2004, e The Mountain Meadows Massacre, de 2001. Tá? Então a mídia americana hoje ela explora bastante esse assunto. Para quem tiver mais curiosidade, quiser se aprofundar no assunto, tem vários filmes e documentários aí. Não, e para você ver que assim, é um assunto pouco abordado e começou a ser abordado muito depois. Muito depois. Né? Quase como se fosse escondido mesmo. Né? E assim, não teve um desfecho satisfatório. Né? Como a gente falou, o massacre foi em 1857, o John D. Lee foi morto 20 anos depois. 20 anos depois. E assim, foi basicamente o único cara que foi um bode expiatório ali da parada. Né? Ele fala isso, inclusive. As últimas palavras dele são essas. Ele fala que ele é um bode expiatório para encobrir o envolvimento de outras pessoas. Tá entendendo? De quem que vocês acham que ele tava falando? Só um detalhe aqui que eu acho que eu tinha esquecido de falar antes. No primeiro julgamento ele foi inocentado, inclusive. Ele só foi julgado de novo justamente por pressão do governo e ele foi literalmente um bode expiatório. Porque no início ele foi julgado ali em Utah e o júri era composto por mormons e ele foi absolvido. Aí depois, não, peraí, tá virando bagunça isso aqui, aí tiveram que botar um bode expiatório. O próprio governador Young, depois da morte dele, fala assim, realmente foi um fim justo pra ele, mas isso não expia todos os pecados dele, porque o que ele fez foi hediondo, né? E ele vai excomungar um monte de gente que supostamente estaria envolvido tal, como se ele fosse totalmente avesso àquilo que aconteceu. Os Mormons, após aí esse desenrolar, né, desses acontecimentos, eles começam inclusive a perder territórios, né, pro governo. O governo começa a confiscar inclusive territórios onde haviam templos, né, igrejas mormons. Então eles sentem assim um baque, né?
é onde a poligamia passa a ser desencorajada. Isso. A gente falou E quantas ocorre- esposas tinha o Young? Vocês falaram ou não? Cara, o Young tinha 40, o Young Não, tinha 56. 56. Exato. Nesse seu comentário que eu falei aí sobre os fundamentalistas, o líder tinha mais de 80, se eu não me engano, eram 87, por aí. Né? E assim, esse caso, ele meio que... Na verdade, passaram-se muitas décadas sem ninguém saber exatamente o que aconteceu. Muitas pessoas achavam que nem tinha acontecido, tá? Mas só vai ter certeza, só vai ter provas, evidências forenses mesmo, em 1999. Pra você ver, olha quanto tempo, cara. Nossa, muito tempo. Mais de um século. Mais de um século Século e depois, meio, quase. acharam 28 ossadas, né, com marcas de tiro nos crânios, tá? Ou seja, foram execuções mesmo. Assim, os caras deram tiro a queima-roupa ali na cabeça de cada um, tal. E a igreja só vai se desculpar ainda depois. A igreja dos Santos dos Últimos Dias, né, os mormons em si, eles só vão assumir, só tem um meia-culpa ali, só assumem a culpa do que aconteceu em 2007. Bem recente. 150 anos após. Que coincide com o início das mídias, né? Produzidos aí, filmes Exatamente. documentários. Exatamente. Sobre o Só aí que vão Só começar a produzir filme e tal. O filme que você citou saiu em 2008, né? Então, Eu falei um de contexto- 2007 aqui, o outro de... 2007, por aí. isso, 2007. Acho que o contexto da Guerra Civil também acabou tirando muita atenção desse acontecimento, Ah, né? com O certeza. país Perfeitamente. passa por toda uma ebulição social, política, né, econômica. As próprias tropas que estavam lá fazendo uma presença muito forte tiveram que se retirar por conta da Guerra Civil, né? Então, E, aquilo ali deixou de ser o foco. Né? e os mormons, né? O estado de Utah, ele passa inclusive a ceder, né? A participar assim, os soldados de Utah passam a ser necessários, então deixaram quieto um pouco. O que acontece na real é que esses mormons são deixados em paz. No fim das contas. Na prática. Porque Não eles houve acabam sendo justiça, muito... Tanto que, por isso mesmo, o próprio estado de Utah, ele na verdade, ele continua sendo um estado dos Estados Unidos da América, mas ele assim, culturalmente mormon, né? As suas raízes são mormons, né? E a cidade de Salt Lake City foi criada por eles. Tanto é como o Campos já tinha adiantado antes, lá no monumento de Washington, que tem tijolos, assim, tem as pedras, né, de cada estado, a do estado de Utah não diz Utah, diz Deseret. Né, e tem justamente a colmeia ali, o símbolo da colmeia. Então, mas, cara, sobre a série, tá? A gente falou um pouco aqui, mas assim, eu queria saber o que vocês acharam disso. Eu, particularmente, achei uma série boa, no saldo total. Achei legal. Achei que algumas atuações não me agradaram tanto, mas principalmente teve um problemazinho de roteiro, foi meio Pra mim, o problema é o raso. roteiro também. Foi o roteiro foi meio raso, parece que estava muito focado em um possível romance, aí depois é só morte, e tem um conflito aqui, um conflito ali, tem um monte, e meio que vai tirando o foco da própria história em si, do próprio massacre. Acontecimento, né? Acontece rápido, é mal explicado, né? Na minha opinião, mas ainda assim é muito bem feito. Não, eu concordo com você nos problemas. Tá? Pra mim, os problemas de roteiro, de violência excessiva, da falta de uma porra de um diálogo que tenha mais de 5 palavras. Não tem a porra de um diálogo na série, cara. Quando tu acha que vai desenvolver um diálogo, meu irmão, que o nego corta escalpo, dá tiro, facada. Cara, porra, é muita violência. Cada episódio é realmente muita violência. Como o Felipe Sampaio falou, queria reforçar isso. Tira o foco do acontecimento histórico. Tá? Mas Bruno, não é uma série documental. Beleza. Mas se usou-se como panorama um acontecimento histórico, que pode ter sido exagerado, representado de uma forma não condizente com a realidade. Inclusive tem... assim, o pessoal já... Só acrescentar um negócio que você tá falando, só pra deixar claro que a gente não tá esperando que seja um documentário. A gente tá falando que a gente não gostou tanto por isso. Talvez, se falasse mais, explicasse melhor, fosse uma série melhor. Mas não que tenha que ser somente o factual. Não isso. Mesmo que eles inventassem, que fosse mais ficcional, que tivesse mais personagens fictícios e que não fosse exatamente como aconteceu, beleza, pode ser, mas fala sobre isso, que é o que você se propõe. Que é o que você se propõe, exatamente. Então, assim, pra mim, minha opinião, tá? Esses problemas que o Felipe Sampaio expôs, pra mim, tornaram a série ruim, tá? Não achei ela boa. Achei que podia ser muito melhor explorada ali.
Eu nem sei se eu devia dar meu julgamento, porque eu nem assisti tudo, né, cara? Julgue. Mas o que pegou foi isso mesmo, que assistir lá metade da série já dava pra saber o que ia acontecer no final, saca? E aí, tipo, já não dá vontade de assistir. E realmente dá, cara. E esse lance de a cada 5 minutos ter uma carnificina acontecendo, cansa, cara. Cansativo. Porque, tipo, você quer ver a história desenrolar, sei lá, você quer saber o que vai acontecer. E é umas paradas meio insólitas, saca? Tipo, a mulher, a criança e o maluco lá que parece o Chuck Norris é cercado por uma galera e eles matam todo mundo. Quer dizer, o maluco mata todo mundo e eles conseguem sobreviver. E aí o maluco vai tomando tiro, flechada, não sei o quê. Sei lá, cara. O que mais me incomoda, na real, é isso. É tirar o foco do acontecimento e eles botaram foco nesse núcleo que é, na minha opinião, desinteressante e muito batido. Pessoal, sério mesmo. Romance. Eu não, a questão não é o romance, mas eu não aguento mais. Não, sério mesmo. Vem cá. Eu queria saber de vocês. Todo mundo chegando pertinho aqui. Eu quero saber de vocês que estão vendo isso. Cola aqui. Se vocês concordam comigo ou se eu tô maluco. Mas assim, vocês não acham que já deu que tinha que dar, já deu no saco essa história de que esse cara bruto que vive sozinho e que é totalmente independente, que não quer ajudar a mulher com a criança, mas no final a gente vê que ele tem um bom coração e ele decide que ele vai sim ajudá-lo. Porra, já cansei dessa porra. Já cansei. Eu já sabia. Quando apareceu o cara, ele deveria ser um guia, né, pra levar ela pra Califórnia. Aí apareceu o cara, não, esse cara sabe tudo da região. Aí ele fala, olha pra mulher assim, olha pra criança, não vou levar ninguém. Eu falei, tá bom. Primeiro, se fode aí. Primeiro, ele vai levar sim. Segundo, ele já teve uma criança na idade desse garoto que morreu e ele tem muito medo de se envolver. Terceiro, essa mulher vai se apaixonar por ele. O que acontece? Eu descobri isso em 30 segundos olhando pro cara. Porque sempre a mesma história, eu não aguento. Eu não quero mais essa história. Não quero mais. Pessoal de Hollywood que tá assistindo, eu não quero mais essa história. Eu senti uma vibe meio Sasuke e Naruto. Chatão. Então, deixando aí esse recado pro pessoal de Hollywood, eu vou passar aqui para ler os recados do pessoal que acompanha a gente aí nas nossas redes sociais. Esse aqui veio lá do Instagram do Kepa Drogzer, nosso queridíssimo amigo, que deixou para nós um boa noite. Tá com um chapéuzinho aí, ô Bruno, pra tirar em respeito ao boa noite aqui do Drogzer? Pronto, boa noite. Não faltou o bom. Bom. O pessoal já tá divulgando tanto evento de São Patrício que pensei em sugerir um episódio sobre a Irlanda. Talvez sobre a Grande Fome ou a imigração irlandesa para a América ou alguma coisa assim. Não sei se não fica muito em cima para o St. Patrick's Day para poder lançar o episódio, mas fica a sugestão. Grande abraço, sucesso sempre! É isso aí, Drogs, muito obrigado, então, sempre com dicas ótimas pra gente. A gente pincelou um pouco desse assunto aí num especial de Halloween que a gente fez. A gente falou sobre migrações aí dos irlandeses para os Estados Unidos, né? Mas a gente não abordou todo o assunto e tem muito para falar ainda sobre. A gente pode falar do próprio São Patrício também, né? E dá tempo, acho que dá tempo, hein? É meado de março, né, se eu não me engano. 17 de março. Aí. Dá tempo. Claro que dá, a gente grava sempre no laço. Sempre dá. Esse episódio aqui, que você tá vendo agora, a gente gravou, sei lá, anteontem. Hoje eu queria mandar um abraço especial também pro meu grande amigo Vitor Peluso, porque ele frequentou a Igreja Mormon e ele foi um dos caras que eu, entre aspas, entrevistei ali, ele me contou um pouco da história de Joseph Smith, que eu expus um pouco pra vocês hoje aqui, então ele foi um cara que deu esse feedback, é um grande amigo, historiador também, né? Então quem sabe um dia ele não pode participar aqui com a gente. Pessoal, se vocês quiserem saber de mais alguma série da Netflix que vocês acharem interessante, que tem curiosidade histórica, que tem um contexto maneiro ali, manda mensagem pra gente no Instagram, @resenhaépica. Ou pode deixar também como comentário aí no Spotify, no YouTube, ou onde você estiver ouvindo, no seu agregador favorito. Não esquece de se inscrever no canal lá no YouTube, ativar o sininho pra você saber quando a gente lança episódio, e no Instagram também, seguir, curtir, comentar e conversar com a gente lá. A gente quer muito esse contato com vocês. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Queria botar meu chapéuzinho aqui, mas com fone não vai dar, rapaziada. Hoje eu queria estar a caráter aqui. Com fone não vai dar. Pô, eu queria estar a caráter aqui pra falar do Velho Oeste, porra. Velho Oeste americano.
Vai ficar aqui Não, pensei que igual tu ia boné de puxar o carioca. paeiro aí também. Igual boné de carioca aqui, ó. Só É, que o cara- tangenciando, flutuante. Usando chapéu de vaqueiro como se fosse uma barreta. Nossa, mano. Tá lindo. Deixa assim. Tá ótimo. Não deu, senhoras e senhores.